Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Building the Future AI Portugal Podcast. Podcast onde abordamos diversos temas ligados à inteligência artificial e à aprendizagem máquina. O meu nome é Marco António Silva e vocês já conhecem os meus amigos habituais nestas conversas, o Vítor Santos. Olá, Vítor. Olá, bom dia a todos, como vão? Viva, viva, Vítor. E o José António Silva. Viva, Zé Tó. Olá, bom dia, tudo bem? Viva, viva, Zé Tó. Ora bem, hoje continuamos no tópico dos robôs, que começamos no episódio anterior, e como começamos a falar sobre o ponto dos direitos dos que deviam ser considerados ou não nos robôs, decidimos continuar no episódio 2 e dedicar este episódio, então, à discussão sobre se os direitos deviam ou não ter, se os robôs deviam ou não ter os mesmos direitos dos humanos, ou que tipo de direitos deviam ter, no fundo. O que constitui efetivamente um ser com direitos. Discutimos muito a componente de direitos animais, ultimamente, na sociedade moderna, o que é extremamente positivo, mas deveríamos nós estar também a discutir os direitos dos robôs? É uma questão que fica aqui no ar e que se calhar hoje vamos ter a oportunidade de discutir esta e muitas outras. Será que é algo que neste momento não é um tópico? Então podemos debater mais tarde, um dia, quando for importante, ou será que mais tarde será tarde demais? Ora, para nós, não há um momento como o presente, por isso hoje vamos estar a debater exatamente esse tema, e não há nada como começar logo pela base, que é que direitos é que os robôs realmente têm hoje? Não sei, Zé Tó, se queres dar a tua opinião sobre se existe mesmo efetivamente algum direito que consigas imaginar que um robô tem hoje, ou é mesmo, nem qualifica, não é? Doesn't compute. Não, isto é uma discussão, ainda é uma discussão que por muitos considerada uma discussão absurda. Eu também obviamente sinto muita dificuldade em discutir direitos do robô quando neste momento a preocupação é exatamente contrária, não é? Quais são os limites e quais são as proteções que nós temos que pensar e colocar em prática para garantir que o AI não é um perigo mais à frente. E os robôs estão carregados deste tipo de software e de capacidades que nós ainda estamos todos a desvendar, a abrir, e às vezes ficamos muito maravilhados com determinadas coisas, outras vezes ficamos muito assustados com as reações e com os resultados de determinados algoritmos, né? É uma espécie de magia. E, portanto, nós tendemos a estar demasiado focados nos perigos, nos limites, nos abusos, nos usos indevidos deste tipo de tecnologia e acabamos por não debater coisas deste género, não é? E então, se começarmos a pensar que a tendência também é para começar a construir robôs humanoides, obviamente este tipo de robô vai entrar na vida das pessoas, não é? Se vai acompanhar uma criança ou um idoso, se vai fazer algum tipo de apoio ou segurança, ou servir algum humano, alguma família, tende a criar também aqui laços emocionais e há quem diga que é por causa desta capacidade de criar laços emocionais que depois começa a discussão sobre que direitos ou o que é que devemos ter em conta relativamente a eu vou pôr entre aspas, uma criatura destas, não é? É verdade, é verdade. E eu, por acaso, acho, e o teu ponto é extremamente válido. Já vou passar a palavra ao Vítor para também ouvirmos a opinião dele sobre que direitos é que ele vê hoje nos robôs que já existam. Eu pessoalmente acho que ainda não estamos nesse ponto sequer e acho que não estamos, como tu disseste, se calhar mais preocupados em limitar o plano de ação dos robôs do que propriamente em pensar nos direitos, porque não os vemos também como merecedores de ter direitos, não é? O que tu disseste ainda agora, estamos a começar a tender para robôs um bocadinho mais humanoides e aí, se calhar, esse tema coloca-se de outra forma, porque há um lado
Mas a questão dos direitos sempre foi uma questão de quem tem direito, não é? Quem já detém algum direito, que depois decide debater a existência ou não de direitos para quem não tem, não é? Que é o que nós estamos aqui todos a fazer. Nós humanos, nós aqui, 3 membros da raça humana livre e com uma lista de direitos, estamos a debater se devia ou não este outro ser possível, que ainda não tem consciência, mas pronto, mas tal como estamos a fazer para os animais e tudo, se deviam ou não ter direitos e que direitos deviam ser esses. Por isso, eu acho que sempre começou assim, infelizmente, não é? Até mesmo entre humanos, não é? Quando os que tinham direitos e os que não tinham direitos, os que tinham foi um debate que começou, e infelizmente é assim que começa, dentro dos que tinham direitos para dar os mesmos direitos às mulheres, O espectro, aos escravos e às outras coisas todas exatamente. que O tivemos no espectro passado. tem vindo a alargar e já temos ultrapassado, acho eu, essa discussão relativamente às mulheres, a outras Sim. raças, etc. Esse tema evoluiu bastante. Hoje em dia discute-se muito mais, se calhar, os animais Exatamente. animais de companhia, não é assim que se chama? Sim. E, Os domésticos e companhia, sim. os domésticos, exatamente. E na questão da produção alimentar, começa há muito tempo, não é? Mas discute-se a questão também da forma como estes animais são processados. Portanto, o espectro tem vindo a aumentar. E repara que nada mudou, não é? Nada mudou para esses seres, não é? O que está a mudar é a mentalidade das pessoas que tinham direitos humanos, não é? Nós, que estamos a olhar para eles de outra forma. Não sei, Vítor, qual é a tua opinião sobre os robôs neste tema? São tipo gatos? Ou vão a seguir aos gatos? É um tema que eu acho que estamos a discutir, como tu disseste, em antecipação. Porque Sim. neste momento os direitos aplicam-se aos donos dos robôs. Portanto, enquanto eles não. Bom, e isso é amplamente discutido, até porque não é claro se uma máquina autónoma cometer, digamos, um crime, de quem é que é culpa? Se é da máquina, se é do dono, se é do fabricante. Portanto, não se sabe bem. Isso é os deveres até, não é? Tu também estás a buscar. Aos deveres, não é? Portanto, seja como for, os direitos humanos, de certeza que não são aplicáveis, a menos que nós aceitemos que estas máquinas de inteligência artificial vão se tornar humanoides. Portanto, bom, então aí se elas se tornarem humanas, muito provavelmente vamos ter que considerar aplicar uma parte das leis que se aplicam aos humanos nos próprios robôs. Portanto, por exemplo, o direito à vida. Mas isso significaria que estes robôs teriam consciência, que teriam, portanto, uma série de características. No fundo, a continuação da conversa que tivemos há 15 dias atrás. Portanto, se eles se tornarem de alguma forma conscientes, então se calhar temos mesmo que utilizar alguma da legislação dos direitos humanos que nós temos aplicadas aos robôs, porque eles passarão a ter consciência, portanto, isso serão consciência, terão sentimentos, terão ligação da mente ao corpo e por aí fora. Agora, por outro lado... Eu espero que eles tenham consciência de proteger a raça humana. Pois, bom, isso é aquela ideia do Asimov, não é? Portanto, cá está. Portanto, por outro lado, quando nós falamos de direitos, bom, nós sabemos que isto depois há muita interpretação, eu não queria dizer filosófica, mas direi ortodoxa, no sentido de há muita gente que poderia dizer que as plantas têm direitos, portanto, e se calhar têm, não é? Que são seres vivos. Bom, as plantas não sei até que ponto é que têm consciência, será que têm, será que não têm, se calhar não têm. Bom, e há pessoas que acham que as plantas têm direitos também. Bom, até podem ir pode ser um bocadinho mais longe, até podemos dizer que as pedras têm direitos, não é? Estou-me a lembrar até de que era as pinturas do Foscolo não sabem nadar, não é? Portanto, isso podemos sempre fazer uma interpretação. Nessa lógica, se for por aí, então, se calhar podemos também dizer, bom, qualquer máquina também tem os seus direitos. Mas não me parece nesta altura que seja uma coisa muito clara. Outra coisa diferente, só para lançar aqui, podemos aqui
Não sei se isto pode ser visto como um direito. Mas o que acontece se eu tiver um robô que é abordado por outro robô que o quer destruir? Ele terá direito a autodefesa. A legítima defesa. A legítima defesa, não é? E se isto for para o tribunal, como é que é feito o julgamento? Entre os donos? Bom, mas foi o robô autónomo que atacou outro robô autónomo, então quem é que tem a culpa? E se calhar, aqui neste caso, não sei se isto é um bocadinho ridículo, se calhar podemos dizer que há aqui um direito de autodefesa do robô, ou não sei, eu vou passar a batata para vocês. Acho que esse ponto é um interessante ponto e está muito ligado com a discussão que nós estamos a ter. Eu lancei logo no início a questão dos animais, que é a discussão quente neste momento, não é? Porquê? Porque os animais até muito pouco tempo era considerado propriedade, não é? E uma propriedade não tem direitos, não tem deveres, pronto, é uma coisa, não é? É uma coisa, é literalmente uma coisa. E nesse aspecto, os sentimentos, o bem-estar e a autodefesa de uma casa não existe, não é? Se tiver que ser destruída, é destruída, constrói-se outra, há muitas. Um animal já não é bem a mesma coisa, não é? Quer dizer, eu posso arranjar outro cão, mas já não é igual àquele. Posso arranjar outro gato, mas já não é igual àquele. Isso, se calhar, bateu um bocado este tema, não é? Que há uma ligação emocional entre o que era uma coisa, que é não é? Como definida, se calhar, na lei, aquele gato não é um gato, é uma coisa. Aquela coisa e aquele humano têm uma ligação emocional e por causa disso há aqui alguns direitos. E se calhar aquela coisa não é uma coisa, então já é um bocadinho mais do que uma coisa e já devia ter o seu próprio estatuto. Eu acho que o robô também pode começar a tender para isso, não é? Se nós começarmos a criar laços emocionais com robôs que começam a ser únicos, isto é, começam a ter uma personalidade, começam a aprender, eles até podem não ser conscientes, mas será que a partir do momento em que as respostas daquele robô são completamente diferentes das do lado e não conseguem ser reproduzidos, já nunca mais vou ter um robô igual àquele? Será que ele já não começa a ser igual a um animal de companhia? Eu sinceramente não sei o que é que vai ser. Ainda hoje acho que não sei, para os animais, tirando o lado humano nosso de dizer é um ser vivo e por causa disso sofre e não merece maus tratos. E pelo menos esse acho que universalmente em todas as civilizações evoluídas nós vamos aceitar que os animais, quem maltrata os animais está a fazer o mal, não é? Não está a fazer bem e devíamos defender aquele animal. Isso não é o mesmo dizer que ele tem assim, um set de direitos muito alargado, mas pronto, pelo menos esse acho que já é um bocado universalmente, não precisa estar escrito, já é universalmente aceito. Não sei até que ponto é que não sei até que ponto é que efetivamente os robôs também não estarão a ir para uma direção destas com toda a personalização e a personalidade que lhes estamos a dar. Não sei, Zé, qual é a tua opinião sobre isso? Eu acho que se calhar nós podemos começar a fazer o exercício aqui pela evolução da relação que temos, por exemplo, com os cavalos. Não é? O cavalo sempre foi uma ferramenta, um meio de transporte, um meio de tração para a agricultura, para os transportes, para a guerra. E, portanto, como ferramenta de trabalho, evoluiu ao ponto em que hoje em dia o cavalo já tem uma relação completamente diferente com os seus donos, provavelmente até nem é o dono, é a filha do dono que gosta e tem uma relação muito próxima com o cavalo e, portanto, aqui as relações emocionais e a forma como são tratados estes animais hoje em dia, a relação é muito mais emocional do que a questão da ferramenta de trabalho. Sim, mas mudou para outros animais, não é? Tens as galinhas e os porquinhos e tudo que, pronto, hoje em dia se calhar não há ligação nenhuma emocional, não é? E só servem para pôr ovos e... A questão aqui é se um grupo de pessoas, uns jovens, decidem provocar um cavalo, brincar com o cavalo, montar em cima do cavalo,
vai acontecer, vai haver um ponto em que o cavalo vai dar um coice e vai partir a cara a alguém. Né? Até pode matar uma criança. E nessa altura coloca-se aqui a questão de quem é a culpa. Uhum. O cavalo foi provocado. Né? E se nós pensarmos que um dia, se calhar, vamos ter humanoides ou robôs em ambientes corporativos a trabalhar e que, se calhar, também vão ser vítima de provocações, de bullying, etc. Se o robô responder de uma forma violenta, isso vai ser considerado um direito porque foi provocado? A questão até é mais basilar no caso do robô, porque é que tu já, se seguires as leis da Asimov, já estás, ele já está pré-condicionado a ser inferior a um humano sempre, não é? No caso, entre a vida dele vale sempre menos que a de um humano. Se ele tiver que escolher, tem que se sacrificar para salvar o humano. Isso já está nas suas cores, não é? Aquilo é suposto, se seguirmos a filosofia que a Asimov lançou. Sim, para... Isto tem limites. Está porque... no limite. Não, mas um animal não tem isso hardwire. Pronto, ok, no caso do robô ainda tens mais isso, que é o que eu estou a dizer... decidiste essa ordem por ele. Ele nunca pôde discutir. A ordem está lá, ok, mas quando as pessoas fazem atividades, pá, eu diria estúpidas, quando fazem coisas para que o robô reaja e provoque o acidente, isto é a mesma coisa do que uma pessoa está ao pé da estrada à espera para a oportunidade para se atirar para a frente de um carro para depois exigir do seguro. O condutor não tem culpa nenhuma, então se for um carro autónomo, que culpa é que ele tem? Pá, o tipo atirou-se para a frente do carro de propósito para ser atropelado. Porque sabia que depois aquilo ia dar dinheiro. Ia dar dinheiro, porque depois entra todo o mecanismo que já está definida a hierarquia, e um tipo que é atropelado na estrada, numa passadeira, automaticamente a culpa é sempre da viatura. Pá, se as pessoas abusarem deste tipo de situações com os tais robôs em ambientes empresariais, etc., vai acontecer aqui uma situação muito chata, que é de quem é a culpa. E aqui a questão é, o robô tem algum direito ou não tem algum direito? Ele foi provocado. É bom que tenha filmes para provar isso tudo. Porque em última instância a culpa é sempre dele, não é? Portanto, aqui, e é preciso que os filmes sejam válidos, não é? Que sejam aceitos. Foi ele que os gravou, não é? Pois. Que os gravou. Mas eu também acho que essa questão também vai colocar mais à frente, cá está, numa altura em que os robôs tenham consciência e sentimentos, que supostamente não se vão exaltar. Agora, dito isto, há aqui uma série de coisas que, por mais inconscientes, ou seja, sejam os robôs, eles vão ter, ou já têm até alguns direitos, nem que seja de espaço. Portanto, se eu tiver um carro autónomo, e no fundo o carro autónomo podemos ver como uma peça robótica, no fundo, eles já têm algum direito, têm direito bom, se vai no cruzamento também tem direito de passar na vez dele. Isso é algum direito, não é? Dito assim, é um bom argumento. Não é? Bom ponto, não é? Bom ponto. Ok, nunca tive. Já tem um direito, não é? Afinal é verdade. Os carros autónomos têm os direitos. Se estiver a varrer a estrada, não é? Portanto, sim. Também tem algum direito, que é de salvar aquele espaço, não é? Numa situação de conflito, o humano vai ter sempre um bocadinho mais direito que ele. Sim, eu acho que depois, em termos do que é, já não há realmente legislação, e talvez valesse a pena, até nesta altura, falar-se da legislação, porque a legislação é a coisa, é sobre a coisa. Portanto, o dono da coisa é responsável pela coisa. Exatamente. O problema que se pode pôr, e eu não vejo como tão distante, é que vamos imaginar que há uma peça de inteligência artificial, que é um robô, que reconfigura o seu próprio comportamento através de uma técnica qualquer de machine learning. Então, no fundo, ele vai, se quisermos pensar, de alguma forma altera a sua própria programação. Bom, dificilmente se vai poder culpar o programador. E como é que eu culpo o programador se ele evoluiu e tomou uma atitude que até nunca foi programada, não é? Nunca foi programada, e além disso, além de não ser programada, vai contra digamos, o que são as leis de sociedade, onde ele no fundo também acaba por estar inserido. Porque o que me parece
é que muito rapidamente começámos com os Tamagotchis, lembram-se que as Tamagotchis tomavam conta do Tamagotchi. Bom, qualquer dia vai ser muito comum andarmos a passear. Qualquer dia não é muito distante. Andarmos a passear no meio da rua e termos lá uns robôs a limpar a rua, a apanhar o lixo. Sim. Vai ser muito comum. É uma área também em grande expansão na robótica, os animais, não é? Sim. Não tens o Tamagotchi, mas tens um mecanismo robótico que não larga pelo, para não. Ou se largar pelo, é um pelo que depois ele próprio pode aspirar. Mas estás a ver, crias um laço emocional depois com essa coisa, não é? Um laço emocional para lá do que tu crias com, sei lá, com um computador, por exemplo, não é? Se calhar esse é descartável. Tu podes ter um laço emocional até com uma pintura, e não lhe dás direitos à pintura, a não ser aqueles direitos do dono, não é? É verdade. Mas agora, e tu estás a tocar num ponto dos diferentes tipos de robôs, e será que os direitos, é que nos humanos, nós felizmente já evoluímos para o ponto onde já não há diferenças entre humanos, por isso os direitos podem variar de país para país, e isso com mais autocracia ou democracia, não é? Vais definindo os direitos com o modelo do país onde tu estás. Mas pronto, é igual para todos, não é? Ou pelo menos vamos acreditar que é sempre igual para todos, que temos todos os mesmos direitos como humanos. E a nossa raça humana tem todos estes direitos. Depois estamos a pôr aqui estamos a incluir direitos agora para outras espécies, não é? Com os animais e tudo. E nos robôs, tu vais ter imensos tipos de robôs. Vais ter uns robôs mais humanoides, que se calhar andam na rua e até olhas e se calhar até começam a parecer humanos, não é? E estamos um bocado aqui a ir na direção do filme do Harrison Ford, do Blade Runner, não é? Mas pronto, se calhar, não chegando a esse ponto, mas mesmo assim temos robôs humanoides, mas depois se calhar o robô ótimo para... Tu falaste nos carros ainda agora, Vítor, que é um robô, podemos dizer que é um robô, e será que ele tem mesmo os mesmos direitos, ou devíamos pensar nele como, da mesma maneira como pensamos num robô humanoide? O robô que arruma, que limpa a rua, se calhar, a versão ótima desse robô não é um robô com 5 dedos. Até já se discutiu muito isso, não é? Que os robôs não faz sentido nenhum terem 5 dedos, não é subótimo esse setup de mão. Ele com três dedos consegue fazer tudo e ter a mesma força e a mesma precisão e até é mais fácil programar e etc. Por isso, a realidade é, ele nunca vai ser igual a um humano. O objetivo para fazer a tarefa é sempre otimizar a máquina para essa tarefa. Um braço robótico numa fábrica, se começar a ficar inteligente e metemos um speaker e um microfone, se calhar começa a exprimir-se como um humano. Será que é isso que faz a diferença? Será que é isso que os vai ligar a todos? O que é que vocês acham? Não sei. Vítor, qual é a tua opinião sobre onde é que os tipos diferentes de direitos e os tipos diferentes de robôs? Ou se é possível gerir? Já viram o que é que isto era? Eu acho que aqui a palavra direito é muito tricky. Porque quando nós falamos de direitos, estamos a falar de direitos, digamos, que são direitos humanos. Que estão conferidos pela Constituição, portanto, e depois pelas leis que existem. Portanto, e só aí já estás a dizer tudo. Que é direitos humanos. Humanos, exatamente. Agora, depois há uma série de regras que nós temos que estão ligadas, dão formação indiretas, não é? Portanto, se calhar essas mais indiretas, talvez de alguma forma neste momento possam já ser aplicadas. Portanto, o exemplo mais óbvio é o procedimento do tráfego, não é? Da parte Sim, é verdade. de condução. Portanto, se calhar, entre aspas, faz parte do próprio funcionamento e de eficiência, como tu estavas a dizer, que um robô que esteja a limpar o jardim que possa pedir a transeuntes que estejam lá para se afastarem para limpar o jardim. Será que tem direito de o fazer? Ou tem de ficar ali parado à espera que a malta saia do jardim, que faça o piquenique e isso aqui? Estás a levantar um exemplo muito bom. É que já há evidência de ataques a estes robôs que fazem entregas. Okay? É verdade. E
A questão aqui, pronto, as pessoas são parvas, querem se sentir superiores e, portanto, atacam os robôs que fazem entregas para demonstrar a sua superioridade. A partir de que ponto é que uma máquina destas tem o direito de se defender ou de retaliar? Pronto, é verdade. Contra um humano, não é? Com um humano que a está a atacar, que está a tentar destruí-la, que está a tentar deitá-la ao chão, impedi-la de fazer... Asimov diz que viola a primeira lei, por isso já Sim. não. Eu diria que já não tem direito, que o robô já não tem direito a defender-se. Mas isso, pegando nos direitos humanos universais, por exemplo, isso era sadismo, não é? Isto enquadrava dentro do que seria sadismo que estavas a fazer contra um outro ser, ainda para mais. Nós estamos a assumir que os robôs não são cientes, não é? Não são self-aware. Mas vamos imaginar que ele é. Isso muda tudo? Será que é esse momento onde ele diz, por favor, para, que muda e quer dizer isso mesmo? Isso tem um significado que, a partir do momento, já estamos a tornar-nos uma raça sádica que está a oprimir outra espécie consciente? É um bocado peguei no cavalo, mas devia ter pegado no touro. Pois, certo, percebo o ponto. Mas nós aqui estamos. Custa-nos sadicamente, não é? Ver maus tratos em animais. Mas se calhar num robô ou num carro ou qualquer coisa assim, já não nos custa ver isso. E o que é que isso diz para nós? Isto aqui, eu até inverto a questão. O que é que isso diz para nós como raça, não é? Como espécie? Exatamente o que o Zé estava a dizer. Estavas agora a falar, a pessoa chega e manda uns pontapés nos robôs de entregas e acha muita piada e ficamos todos a rir e não sei o quê. O que é que isso diz sobre nós como espécie? Que fazemos isso e que vamos deixar que uma possível nova espécie um dia, com base em silício, não é? Que se um dia tornar consciente, vai olhar para a sua história e para os seus antecessores todos e vai ver uma outra raça a oprimir esta. Porque nós como espécie humana, nunca tivemos isso, ok? Nós nunca olhamos para trás para a nossa evolução e fomos oprimidos por mais nenhuma espécie. Por isso, a nossa evolução não teve isso. Nós não conseguimos sequer imaginar o que é o primeiro robô consciente olhar para os seus primos menos inteligentes e menos conscientes e começar a ver como é que nós, como criadores, os tratamos e até ele chegar a onde chegou, não é? Isto é uma realidade. Nós um dia, se ele se tornar consciente, nós não conseguimos apagar a história, ok? E ele vai saber. Como é que vocês veem esse ponto? É um bocado filosófico, eu sei, mas é uma realidade, não é? Se acontecer. Vítor, força. Pois, eu acho que se é verdade. Estamos a chegar à conclusão que eles vão ter o direito de nos eliminar da face da Terra. Somos muito, muito imperfeitos, poluímos muito e consumimos muita coisa. Portanto, ainda por cima perdemos muito tempo a discutir uns com os outros. É acabar com essa espécie rapidamente para a Terra sobreviver. Pois, eu acho que se voltar, se isso vier a acontecer um dia, eu acho que um robô com inteligência artificial irá encarar isso como parte da sua evolução. Portanto, eu não vejo que venha por aí uma grande vingança, um sentido de vingança ou de retaliação contra os humanos. Se bem que não, se bem que esse tipo de sentimentos, que eu estava aqui a dizer o Zé Tó, cá está, são da pequenez humana, da retaliação, e não sei o quê, da vingançazinha, não sei o quê. Agora, o que eu acho também é que, e voltando um bocadinho ao que o Marco estava a dizer há pouco, é que não é indiferente o tipo de robô. Há uma série de robôs, eu estou-me a lembrar da Sofia, que são logo criados por forma humanoide. E não havia nenhuma necessidade. Podia ser, em vez de ser uma espécie de manequim, não é? Ou metade do manequim, porque foi criada com metade do manequim. Portanto, podia ter sido criado como um paralelepípedo, não é? Não é? Ou uma pirâmide, podia ser uma coisa qualquer. Porquê? Bom, porque por trás disso está a ideia de que não é, como eu estava a dizer, não é assim tão futurista, de nós, humanos, convivermos, confraternizarmos, se quisermos até, com robôs. Portanto, isso leva-nos a uma pergunta, que é como é que nós vemos
a nossa confraternização, a nossa convivência com os robôs. E a verdade é que todos os estudos dizem que vamos muito mal. O Zé estava a dizer que as pessoas se atacam as máquinas, não sei o quê. Portanto, mas as pessoas vemos muito mal. E há uma área interessante da inteligência artificial, que é a computação afetiva, affective computing. Temos aqui em Portugal até uma série de pessoas muito boas, em particular no técnico, sobre affective computing, que tem a ver com isto, com a simulação de sentimentos. No fundo, qual é a ideia disto? Eu às vezes costumo dizer que é a área mais hipócrita da inteligência artificial, que é quando o algoritmo finge que está a ser sentimentos, mas não está a ser sentimento nenhum. Isto seja num bot, seja num robô. Mas qual é o objetivo dessa área, então, de hipócrita? Do tal affective computing. No fundo, é ajudar a que o humano tenha mais empatia com o robô. E o empatizar, não é? Significa sabermos colocar nos pés do outro. Então, na verdade, quando nós estamos a criar, existe esta área da inteligência artificial, que eu estava a dizer que é o affective computing. Já agora na EPIA tem até um track próprio, para quem quiser, que estiver a ouvir, quem quiser ir ver o que está a ser feito em termos de investigação. Não é uma área de suma importância. Porque apesar de parecer ser uma área de suma importância, não é uma área de suma importância. E não é preciso ser só nos robôs, é também, por exemplo, eu estava a falar dos bots. Se eu tiver um bot que me está de atendimento médico, eu se calhar não quero que ele seja simpático comigo, se eu estiver doente, muito doente. Mesmo sabendo que não está a sentir coisa nenhuma, que aquilo é apenas um algoritmo, não é? Então, portanto, Sr. Vitor, está melhorzinho, como é que vai? Bom, nós precisamos desta simpatia. Nós humanos reagimos bem a esse tipo de tratamento. E, portanto, eu penso que há muita coisa que está ainda para ser ainda debatida nesta área da afetividade e da colaboração entre humanos e robôs. Uma sociedade, como está neste momento, os robôs são escravos, não é? Mas nós, por outro lado, temos sempre a desculpa, como não são pessoas, são máquinas. Bom, isto vem desde a Revolução Industrial, não é? Portanto, no fundo, podemos sempre pensar que as máquinas acabaram por substituir os burros, não é? Portanto, os burros de carga, isso é muito melhor, não é? Certo. E os cavalos, está uma coisa boa para isto. É verdade, é verdade. E eu percebo, a questão afetiva e emocional pode ser, se calhar, o desbloqueador desta conversa no futuro para uma audiência um bocadinho mais lata. Porque a partir do momento em que nós começamos a criar empatia com o robô, vamos depois, tal como aconteceu, na minha opinião, com os animais. Nós começamos a criar empatia com os animais domésticos numa escala muito maior, começamos a tornar-nos mais vocais com isso, e a partir desse momento discutimos direitos dos animais. Se calhar isso vai acontecer com os robôs da mesma forma. Mas depois, então, ainda tenho mais dois pontos que eu acho que nós podemos discutir aqui do ponto de vista de direitos, que podem ser muito interessantes. Eu vou lançar mais um deles, que é o direito ao voto. Uma coisa, o direito ao voto no ser humano é um poder, é um direito muito, muito importante, porque tudo que são leis, a evolução da própria sociedade não é feita pelo indivíduo, não é? Eu não posso escrever uma lei. Nós aqui podemos agora discutir muito aqui sobre direitos e deveres dos robôs. Nenhum de nós tem a capacidade, efetivamente, de retificar uma lei, não é? Isto tem que ser votada, depende num país democrático como o nosso, vai depender muito também do poder eleito, e a única forma que nós temos de fazer chegar os nossos ideais e mudar a direção que o país está a tomar é com o direito ao voto. O robô, a partir do momento em que os seus direitos poderiam ou não estar a ser mais oprimidos, menos oprimidos, seja uma minoria ou uma coisa que não está, que não é, nunca seria possível para um animal de estimação, não é? Então, nós podemos dizer que os gatos têm direito a votar, mas depois não estou a ver como é que eles efetivavam esse direito, não é? Até podemos escrever isso, mas o que ele vai fazer, não é? Como é que ele materializava isso? Mas um robô pode. Um robô poderia
não é? Dar uma opinião. E mudar, e se ele tem o direito ao voto, se calhar tem o direito a constituir um partido e constituir, se calhar, até a representação dele próprio na Assembleia e, se calhar, um dia até chegar a maioria, não é? E constituir governo. Será que algum dia isto... É que isto parece-me tão utópico, mas tão utópico que é estranho. Quer dizer, eu consigo ver os direitos universais dos robôs a serem escritos, mas não consigo ver isto a acontecer. E é um bocado estranho. Para mim, fico um bocado dividido para mim próprio sobre isto. Não sei, Zé, então, o que é que tu achas? Posso juntar aqui algumas situações, se calhar, para ajudar a construir esses cenários. Um deles é esta questão de, a partir do momento em que os ambientes empresariais começam a ter uma mistura de colaboradores e, portanto, funcionários e robôs que trabalham, se calhar uns têm direito a ir para casa e ter férias e ter apoio médico, etc. E direitos de trabalhadores, não é? Até se podem organizar em sindicatos e depois há os outros trabalhadores que são aquelas máquinas todas que trabalham 24/7 e a partir de que momento é que essas máquinas, hoje em dia, com todas estas capacidades de AI, de aprendizagem contínua, podem continuar a evoluir e podem continuar a criar coisas, ao ponto de começar a criar, por exemplo, propriedade intelectual. Não é? Uma nova invenção criada por um sistema deste género, numa organização, essa máquina tem algum direito sobre isso ou não? E aqui o trabalho que existe neste momento sobre este tipo de discussão leva-nos para coisas como porque é que um robô não é tratado da mesma forma como uma outra entidade que nós já estamos muito, muito habituados a lidar com, que são as empresas, as corporações. Já existe um enquadramento para esta pessoa coletiva, não é? Que é assim que se chama, acho eu, nesta área. A pessoa coletiva tem os seus direitos e as suas obrigações. Portanto, e é assim que nós hoje em dia lidamos com empresas como uma Microsoft, não é? Uma empresa multinacional que atravessa centenas de países e que, portanto, em termos de direitos e obrigações, tem uma relação com cada uma destas outras entidades. Portanto, e é muito mais do que uma pessoa. Não há um dono da Microsoft, não é? Portanto, nós temos aqui uma situação, e isto está pensado, isto está resolvido nos nossos dias, ou pelo menos existe um enquadramento legal para tudo isto. E o que defendem estas pessoas que estão a começar a criar uma matriz para criar os direitos e obrigações para os robôs é pensar da mesma forma, é tentar encontrar aqui um paralelismo, encontrar aqui um enquadramento também para estas situações. Não podemos chegar a uma situação em que, se calhar, a tal propriedade intelectual de algo que foi criado por um robô tem o seu enquadramento. Aquilo que acontece com uma empresa, o direito à defesa, o direito à religião, portanto, as diferentes formas de se expressarem poderem ter aqui também um enquadramento legal para se poderem defender, que é isso que vai estar em causa, não é? Bom ponto. Por acaso não tinha pensado na questão das empresas. Interessante. E eu só dar aqui uma sugestão que acho que vai ter a acontecer, que é que o PAN muda o seu nome. Portanto, dos animais e da natureza. Panner. Exatamente. Panner. Assim, só com o R no fim, que até parece assim uma startup século XXI. Eu acho que seria um upgrade, não é? Não, mas por acaso, não sei, Vítor, o que é que tu achas deste molde de direito a voto e até mesmo o outro ponto que eu ia lançar era a liberdade de expressão, não é? Que nós neste momento, pronto, como humanos, temos o direito a nos exprimirmos como quisermos e nós já cortamos o pio a muitos votos que tentaram se exprimir. Pronto, não eram muito inteligentes, mas um dia, se calhar, será que ele não pode ter uma opinião sobre os humanos? Exatamente como o Zé Tó estava a dizer,
Os humanos só estão a destruir o planeta e estão aqui os números, eu consigo provar. A questão é que estas entidades... Estamos a destruir o planeta com a ajuda das máquinas, não é? Atenção que assim também ver a coisa. Mas, não, eu acho estas novas entidades podem vir a contribuir muito mais em termos de impostos que os humanos. Imagina a escala é completamente diferente. Exatamente. Imagina que estas máquinas, existe uma framework para cobrar impostos pela produção dos robôs, pela sua capacidade. Um imposto que está indexado à sua capacidade. É um bocado como hoje em dia as casas têm um imposto associado à sua pegada, não é? O seu valor. Uhum. E este tipo de equipamentos, mais tarde ou mais cedo, vai estar indexado também a algum tipo de novos impostos, não é? Não chega a questão, pelo visto, pelo menos nas discussões que tem havido, que não é suficiente o lucro empresarial como forma de taxar estas máquinas, até porque estas máquinas que estão a tirar lugares em determinado tipo de fábricas, estão a tirar lugares a potenciais trabalhadores. Há aqui uma tendência para tentar criar uma framework para cobrar impostos. A partir do momento que estas entidades começam a pagar tantos impostos, não terão direito a voto. Eu, por acaso, sou totalmente... Não vejo o direito a voto como uma coisa totalmente contra. Acho que, quanto muito, a terem direito a voto, teriam direito a voto sobre as suas próprias comunidades. Imaginemos que temos aqui num sistema muito desenvolvido, uma coisa assim. Mas, Vítor, o que é que acontece quando uma organização de empresas tenta chegar a um standard, influenciar um standard, etc. Não é o peso destas organizações que é tido em conta para a tomada de decisão sobre esses standards, sobre essas, sei lá, formas de interoperabilidade, formas de... Há coisas que são hoje em dia decididas entre empresas. Contexto, apesar de eu duvidar que isso vai acontecer tão cedo, não vejo isso como uma coisa impossível de acontecer, numa lógica de, digamos, um sistema auto-organizado de agentes de inteligência artificial distribuída, enfim, em que o próprio sistema multi-agentes depois acaba por perceber quais são as melhores formas de colaborar. Portanto, imagina estas máquinas a fazer formulação. Lógica só, não é? Imagina as máquinas a fazer formulação de preços. É um cartel digital instantâneo. Bom, neste caso... É mais eficiente do que o humano, ainda por cima. Não, os humanos primeiro que percebessem já era tarde demais. Pois, mas eu acho que é um pouco diferente uma negociação entre máquinas, e isso é uma área importante da inteligência artificial, que é a inteligência artificial distribuída, e é muito interessante como é que as máquinas com diferentes skills podem colaborar. Temos vários exemplos, já aqui falámos também disso, por exemplo, do futebol robótico, não é? Só para dar um exemplo grande, e talvez o mais comum. É diferente de haver máquinas a votarem em coisas que têm a ver com a vida das pessoas, não é? E quanto à liberdade de expressão, bom, eu também não tenho bem a certeza se isto já não existe, porque na verdade nós temos coisas que são geradas por inteligência artificial e ninguém as censura. Aliás, até é difícil perceber o que é. Se vamos falar no GPT-3, por exemplo, não, mas quem é que vai? Opa, não, isto foi gerado por GPT-3. Tumba. Acabou. Portanto, não tenho bem certeza se já não temos, não. Agora, se esse machine learning já não tem liberdade de expressão, se calhar até tem mais, realmente. Agora imagina isto aplicado ao preço dinâmico dos voos de avião, em que as máquinas podem estar a gerar fake news para convencer as pessoas que se comprarem bilhetes à terça-feira à noite é mais barato e jogarem com todos estes canais possíveis de influência e criar a percepção de que determinado tipo de compra é melhor, quando na realidade é tudo manipulado. Pois, eu direi que isso já está também muito a acontecer agora, não é? Não sei que achamos que não, mas provavelmente está. Vamos lembrar da Cambridge Analytica, não é? Sim, por exemplo. Mas agora, há aqui, neste momento, a diferença é que isto está a acontecer, mas é completamente manipulado por humanos. Portanto, são humanos que estão a
fazer isto com intenções claras de tirarem lucros, de terem ganhos políticos, de whatever, não é? Uma coisa um pouco diferente é num futuro em que estes robôs ganhem, digamos, consciência, que estamos noutra fase da inteligência artificial, se eles próprios não se podem reprogramar, e esta questão da reprogramação dos robôs e das máquinas de inteligência artificial é uma coisa muito complicada, porque quando nós programamos um robô, podemos lhe estar logo como restrições, como constraints, as leis de Asimov, entre as quais logo não fazer nada para prejudicar humanos. E ele pode reprogramar-se. O que é que não se há de reprogramar? E pode-se reprogramar indefinidamente até ficar naquilo que tem vindo a ser designado por superinteligência, não é? Mas em teoria ele não podia se reprogramar nas core, naquela parte de core, não é? As leis de Asimov deviam estar numa zona em que ele não podia, inacessíveis, não é? Para reprogramação. Então, mas se reprogramar, em teoria. Se reprogramar, e eu não vejo que isso seja impossível, nós temos ele reprograma-se para melhorar, não é? Portanto, o próprio, vamos lá ver. Se nós formos pensar em programação genética, por exemplo, são redes neuronais, no fundo o que faz a programação genética são a evolução de algoritmos. Estamos a falar, se quisermos, da evolução de código. Pensa que punhas as leis de Asimov, por exemplo, num formato mais de encoder, não é? Lá à frente, e tu podias fazer as heurísticas todas que tu quisesses cá atrás, quando passasse pelo encoder, levava com o corte, não é? Esta decisão, se eu não tiver, se eu não tiver acesso ao código, não é? Ele consegue se programar neste bocado, mas depois o encoder está hard. E que nos leva ao conceito, estás a ver, de um hacker. Ok. E ele tentar hackear o encoder para fazer bypass. Por exemplo, é fácil de imaginar numa lógica futurista. É fácil perceber que há aqui grandes ameaças, não é? Portanto, certo, é verdade. Mas para já se põe que o problema principal que se põe terá a ver com a condução autónoma e com os robôs de limpeza, um bocadinho ainda longe. E das entregas, que ainda agora estávamos a falar, que são abusados neste momento pela espécie humana. Eu acho interessantíssimo. Eu adorei esta conversa. Eu acho que já vamos passar para a nossa rubrica, mas deixo só o último ponto, que é... eu acho que mais conversas destas deviam ter, do ponto de vista de ética humana, e não de robôs, ética humana, consciência do que é que vem para a frente e o que é que nós gostávamos, o que é que nós queremos, que daqui a 50, 100 anos, ou o tempo que for que isto demora a evoluir, que a gente depois tenha escrito nos livros de história que foi a nossa evolução. O caminho faz passo a passo, não vamos chegar lá instantaneamente. Por isso, não só temos tempo para discutir, como também temos tempo para meditar e pensar no qual é o caminho que estamos a fazer e em que direção é que estamos a ir. Eu sinceramente acho que o modelo de voto de direitos, do voto, da expressão e tudo, não vai ser igual ao dos humanos. Eu acho é que não precisa de estar indefinido, ou pelo menos não precisa de estar não debatido. Por isso espero que haja mais gente que decida adotar um pouco estas conversas como nós fizemos aqui. Se calhar mais à frente voltamos a este tópico quando fizer sentido, mas para termos sempre mais destas conversas, adorei. E vamos avançar para a nossa rúbrica. Bora lá. Bem-vindos à nossa rúbrica AI News, segmento que faz parte dos nossos episódios, onde cada um de nós vos traz uma notícia ou um artigo ou algum link que de alguma forma passou no nosso radar e que achamos relevante para partilhar aqui convosco com os nossos comentários. Os links referentes ao que nós estamos a discutir estão publicados aqui na descrição do episódio, onde, se quiserem, podem clicar e ler na íntegra o que nós estamos aqui a falar. Zé Tó, convido-te para abrir a nossa rubrica hoje, então. O que traz tu para nós hoje? Eu trago a versão resumida e estendida do nosso podcast de hoje, que é um artigo que
que acabei por me cruzar, partilhar. Até foi um link que tu encontraste e depois acabei por mergulhar neste autor, um senhor chamado Kurt Markle, que escreveu um artigo em janeiro de 2019 na Diginómica, que é exatamente Robot Rights, a Legal Necessity or an Ethical Absurdity. Portanto, isto é exatamente o tema que nós hoje temos aqui a discutir. E o resumo está muito bem escrito, com várias referências para o que está a ser feito, grupos de trabalho, leis, o que é que a Comissão Europeia está a fazer em termos de orientação, etc. Incluindo depois no final também uma referência também para um livro, Robot Rights, de um senhor chamado David Gunkel. Uhum. E portanto, eu acho este artigo espetacular. É uma pena que o autor já faleceu este ano, em janeiro. E portanto, mas de qualquer forma neste artigo tem isso tudo explicado. Mas fiquei muito satisfeito com a qualidade do resumo e com as referências todas que estão nesse artigo. Sim, por acaso nós não fomos, por acaso, calhou, a nossa discussão não foi muito na direção do que é que está a ser escrito a nível de leis, mas é uma excelente partilha. Eu também gostei bastante do artigo, até porque o artigo não é curto, ainda é um bocado extenso, mas está muito bem detalhado. Excelente partilha, Zé Tó. Muito obrigado. Vítor, passando a palavra para ti, diz-nos o que trazes tu para nós hoje. Olha, eu trago aqui um artigo que é do MIT News, portanto, sobre um projeto que está a ser desenvolvido no MIT, que já agora isto não é assim muito inovador, porque já a IBM tinha um projeto já há vários anos de ter redes neuronais analógicas. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que, em vez de nós termos as redes neuronais como algoritmos programados no computador, por exemplo em Python, na verdade simula-se os neurónios, as sinapses, as dendritos em chips. Portanto, o potencial de ação, o disparo neuronal, tudo isto é simulado num chip. E qual é a vantagem disto? Bom, basicamente duas vantagens. Uma, que é, apesar de não ser muito falado, é um enorme problema da inteligência artificial e do machine learning, ninguém fala, ou poucas pessoas falam, que é o problema do consumo de energia. As pessoas acham que a inteligência artificial vai, de uma forma geral, temos uma visão sempre otimista, não é? Vai contribuir para a sustentabilidade ambiental, portanto, porque vamos conseguir otimizar a nossa utilização dos recursos, por aí fora, mas a inteligência artificial, e em particular o machine learning, com grandes quantidades de dados, requer uma grande quantidade de energia. E todos nós sabemos que grande quantidade de energia significa poluição, significa baixar a sustentabilidade. Portanto, esse tem sido um problema bastante crítico para a inteligência artificial. E a segunda coisa, o segundo problema, tem a ver com a velocidade. Existe uma quantidade de algoritmos que são muito lentos. E, sobretudo, tornam-se... vou dar um exemplo de um algoritmo muito lento. Um cluster hierárquico. Vamos fazer um clustering. Obriga a grande capacidade de computação, sobretudo se eu tiver uma grande quantidade de dados e tiver uma grande quantidade de variáveis. Claro que se tenta mitigar isso, reduzindo o número de variáveis, fazer PCAs, por aí fora, não é? Mas, portanto, esta questão da energia e da velocidade talvez possa ser mitigada precisamente com o tal deep learning analógico. E eu achei este artigo muito interessante, porque realmente o título é exatamente esse. New hardware offers faster computations for artificial intelligence with much less energy. Portanto, por um lado é mais rápido e por outro lado consome menos energia. E eu penso que muito provavelmente nós vamos assistir ao crescimento da utilização deste tipo de máquinas, que na verdade no fundo são redes neuronais analógicas e eletrónicas, digamos assim. Sim, senhor. Por acaso, ainda não tinha. Agora fiquei mesmo curioso de ler o artigo, por acaso
Não tinha visto ainda que o MIT estava a trabalhar nesta área. E nem fazia ideia que estavam a ter performances interessantes com modelos deste tipo, em low power, em low energy. Muito, muito interessante, Vitor. Obrigado pela partilha. Ora, eu hoje trago-vos um artigo. Eu normalmente trago-vos sempre assim uns artigos um bocadinho sérios e hoje decidi trazer assim um artigo um bocadinho mais fora da caixa, mais divertido. Porque achei mesmo engraçado. Passou-me no Twitter isto e depois fui ver um bocadinho mais. E foi aqui um rapaz que é programador e que se começou a querer lançar um bocadinho neste mundo dos low codes e tudo mais, então criou um site, que na realidade é um bot, que é o David, o rapaz é o David Bressler, e pronto, ele muito recentemente, lançou uma página que tem um bot onde vocês podem usar linguagem natural para descrever a fórmula de Excel que vocês querem fazer, e ele cria-vos a fórmula lá, e depois aquilo claramente, pronto, não conheço as entranhas ali do bicho, mas ele tem depois um formulário em baixo de reinforcement learning, ou pelo menos de classificação dos outputs que vocês estão a fazer, como um bom output ou um mau output, para ele depois continuar a treinar este modelo. Isso é um Copilot para Excel, é? É exatamente, é tipo um Copilot para o Excel. Só falta integrar isso lá dentro. Ele anuncia que já fez mais de 322 mil fórmulas de Excel e lançou isto há pouquíssimo tempo. Por isso, isto tornou-se assim alguma tendência, porque eu não o seguia, por isso, pelo aparecer na minha feed de Twitter, foi porque, pronto, de alguma forma isto tornou-se alguma tendência dentro dos grupos onde eu estou. E eu reparei e disse, engraçado, isto é uma ideia interessantíssima. Nunca tinha pensado nisto. Nós sabemos o que é que nós queremos fazer no Excel. Muitas vezes podemos não saber a formulação e o Excel tem a sua... é um bocado, pronto, um bocado chatinho na sua formulação e tudo, e na sua sintaxe, aquilo nem sequer pode se chamar programação, é só doloroso de vez em quando acertar uma fórmula que parece um comboio gigante, mas se eu tivesse que explicar o que é que eu quero fazer, se calhar gastava menos caracteres do que na fórmula, não é? E isso, para mim, parece-me logo ser um ganho de produtividade. Achei a ideia gira. É interessante como é que ele conseguiu essa base de conteúdos. Terá sido só por blogs, por fóruns de ajuda, porque, ao contrário do Copilot, né, que ao menos pode ler os comentários no source code do GitHub, este aqui não tem comentários no Excel, não é? Eu acho que ele não deve fazer coisas muito complicadas ainda, mas mesmo para as simples, para muitos utilizadores, já pode ser o suficiente, não é? O complicado se calhar vem na V2, não sei. Isto tem que ser muito baseado em o que é que as pessoas procuraram noutras situações, ou como é que a documentação está organizada, para conseguir extrair quais são os intents, né? E quais são as noções que já estão documentadas. Sim, os intents é um tema, e o outro é as entities, não é? Porque dentro de um texto tens muito das entities que tens que extrair para depois pôr na fórmula. Está giro. Estamos a complicar. Isto é muito mais simples do que isso. Cada vez que alguém escreve uma frase lá, ele por trás lança aquilo num fórum de Stack Overflow e vai sempre aumentando o corpus, porque vai usando o que as pessoas respondem para construir a base do conhecimento. Mete uma Cosmos DB para ir guardando as respostas para depois fazer de cache, e depois o resto... O resto é human power. Nunca se sabe. Só falta fazer um concurso e fazer gamification e pôr do outro lado as outras pessoas a tentar, por pontos, ganhar mais pontos, a tentar responder ao máximo de perguntas possível. Havia um projeto desses, como é que se chamava? Human Compute, já não sei o quê, que podias pagar... Estás a falar das captchas? O captcha foi o maior desses, que nem sequer pagavas às pessoas, mas havia um projeto em que podias pagar um pequeno fee para alguém fazer uma tarefa dessas e usou-se muito para fazer labeling de dados e tudo. Agora não estou a lembrar do nome do projeto, mas houve um projeto desses.
Houve muito conhecido que agora não estou a lembrar. Crowdsourcing de anotações, não é? Exato. Sim, sim, mas havia um que era muito conhecido, que agora não me estou a lembrar, infelizmente. Peço desculpa aos nossos ouvintes por este lapso, mas pronto, não estava nas minhas notas, já de vez em quando tenho estes lapsos. Mas pronto, olha, assim terminamos mais um episódio. O meu nome é Marco António Silva e vocês estiveram a ouvir ao Building the Future AI Portugal Podcast. O podcast que vos fala sobre inteligência artificial em conversas informais, mas cheias de conteúdo. Um obrigado enorme por mais uma conversa extremamente interessante e completamente fora da caixa aos meus parceiros neste sofá virtual, ao Vítor Santos. Muito obrigado, Vítor. Foi um espetáculo, como sempre. Obrigado. Espetacular. E ao José António Silva, muito obrigado, Zé António. Opa, obrigado, isto é um prazer. Obrigado a ambos. É sempre um prazer enorme gravar estes episódios convosco e principalmente andarmos a desbravar aqui terreno que não Uncharted, no fundo, não é? Daqui da inteligência artificial, como fizemos hoje. Um obrigado, claro, a todos que estão desse lado a ouvir-nos, aos nossos ouvintes. É para vocês que nós produzimos este conteúdo. Caso tenham temas que gostassem de ver discutidos em próximos episódios, sugestões, comentários ou feedback, estamos muito interessados em ouvir-vos, por isso basta-nos fazer chegar um e-mail para podcast@buildingthefuture.pt. Fiquem atentos para o nosso episódio, o próximo, nas habituais 2 semanas. Até lá, muito obrigado a todos por estarem desse lado e vamos continuar juntos a ativar Portugal e a construir um futuro melhor com a tecnologia. Obrigado a todos.